desse ciclo de memória e verdade, né? E o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, né? E da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu quero dizer assim, que eu tenho aprendido muito com esse pessoal com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos. Então, aqui com o Moacir, com o Leonide, com o Zé Sérgio e outros e outras que colaboraram nesse processo e que acumularam conhecimento anterior ao meu interesse pelo tema, interesse acadêmico, político, científico. Bem, o tempo é mais curto, então eu vou ter que acelerar, né? Isso, já está contando o tempo, você viu como ela é. Bem, eu considero que o golpe de 1964, e eu e outros autores certamente, um dos elementos detonadores dele foi o conflito agrário. E particularmente a emergência do campesinato enquanto um protagonista social autônomo, uma classe. E isto, de certa forma, possibilitou que o lado dominante, particularmente os latifundiários, a burguesia rural, unificasse um discurso como se todo o movimento camponês fosse de esquerda, comunista e revolucionário necessariamente. É claro que isso, como acontece em certos processos históricos, alguns modos eles são centralizados no debate e às vezes não deixam de perceber os movimentos de fundo das mudanças que estão sendo propostas, né? Parece que nós estamos vendo isso hoje. E o movimento de fundo do golpe era justamente fazer um ajuste da inserção do Brasil no capitalismo que estava se transformando naquela época. Não há reposicionamento na bipolarização do mundo, né, entre Estados Unidos e União Soviética, ou o que eles chamavam de capitalismo, democracia versus comunismo, e especialmente nas transformações que estavam se propondo fazer na economia brasileira, inclusive na economia agrícola, né? Esse é o pano de fundo. Mas para fazer isso você teria que derrotar politicamente, né, aqueles e aquelas que propunham outra forma de transformação. Era a história do nacional-desenvolvimentismo e que para alguns, e isso parecia de forma crescente antes de 64, exigia um reposicionamento das classes trabalhadoras. Na verdade, os pactos vigentes desde 46 excluía o camponês até da justiça trabalhista, né? Isso todo mundo sabe disso. Na verdade, o pacto varguista incluía os trabalhadores, no sentido de oferecer cidadania ou direitos, mas não campesinato, né? Isso diz respeito à potência dos latifundiários, dos agricultores, né, na etapa anterior. E isso, de uma certa forma, continua ao longo do tempo. E não só derrotar politicamente, mas você destruir a capacidade dessas classes de serem protagonistas contra o golpe e contra as mudanças que seriam impostas a seguir. Então, é por isso que eu estou fazendo essa contextualização para entrar no objeto principal da nossa fala. É por isso que eles lançaram uma ofensiva, eu chamo a primeira ofensiva, repressiva, de 64, que começa no imediato golpe, e que procura destruir todas as estruturas representativas ou que tinham a capacidade de defender aqueles interesses racistas e que poderiam também ser contrapor-se às mudanças que o novo regime imporia. E aí você vai ver todo aquele processo de intervenção, de prisão, de destruição dos organismos sindicais, movimentos camponeses e também urbanos.
Sendo que nessa pesquisa que eu estou concluindo, espero que publique esse ano, muito interessante, e aqui na mesa todos os pesquisadores assinaram, de que nós temos muitos dados da coisa urbana, né? Na repressão do campo, aí a gente já diminui o número de dados. Uma das razões é porque o Estado mesmo, na sua efetividade no campo, ele, aí já entra uma posição que eu defendo, ele repassava o seu exercício de poder legítimo, você entendeu? Para os próprios latifundiários, dono de usina, dono de castanhar, dono de terra, senhores de terra, afinal de contas, você entendeu? E, naturalmente, nem a eles se interessava registro das suas violências. Mas muita coisa ficou registrada, porque o próprio Estado, mais amplamente falando, ele, e particularmente aqueles que exerciam o poder direto, os militares, eles tinham um viés de registro das suas atividades. Então, isso é uma fonte importante, porque não é só porque você vê a vítima no sentido jurídico do termo, mas na verdade essa vítima era o lutador, ou a lutadora, né, que enfrentava o latifúndio, o conflito de classe do campo e depois o golpe. Então essa primeira onda, ela tem uma característica, ela é destrutiva de todos os movimentos camponeses. As ligas camponesas, os sindicatos, o Master e, de uma certa forma, os grupos dos 11 que tinham inserção no campo muito maior do que a gente tenha percebido, muito maior. E sendo que tem uma particularidade que muitos de nós e alguns antes de mim já estudaram, de que em relação aos sindicatos, a ditadura militar não os destruiu, ele simplesmente os maniatou, entendeu? Ele retirou aquele pessoal que era mais de esquerda, era mais combativo, né? Interveio num determinado número de sindicato, alguns foram fechados mesmo sem intervenção, você entendeu? Alguns até abandonados porque suas lideranças fugiram. Você vai me controlando meu tempo e assinalar. Então, isso determinou um enfraquecimento muito grande da estrutura sindical. Mas o que a ditadura queria, e isso é uma visão muito burguesa, era de limitar o potencial de luta dessas organizações trabalhadoras, tanto da cidade como do campo. Sendo que isso também, em relação da cidade, não houve destruição do sindicato, houve uma certa dominação. Tirou a esquerda, o pessoal mais progressista da igreja e limitou-os através de lei de controle e de monitoramento continuado. Lei de controle era aquela coisa de você proibir que alguns que tivessem sido declaradamente comunistas, subversivos, como eles falavam na época, entendeu? Que pudessem se candidatar. E, eventualmente, quando ganhasse, impedir sua posse no sindicato. E depois monitorar toda a atividade que estava. E, mais tarde, com o Fundo Rural, lhes impor um encargo, que era um encargo previdenciário, você entendeu? Que praticamente os sindicatos tiveram que assumir. Bem, o que observa, esse é o primeiro dado que eu vou falar e vou dar um salto, é de que os registros da primeira onda repressiva mostram que ela foi ampla, mas nem sempre condiz com o nosso discurso de quantitativamente o que ele representou. Em relação aos sujeitos coletivos, que são essas organizações e movimentos, isso está muito bem estudado, entendeu? Com relação aos sujeitos individuais, as lideranças, aqueles e aquelas que lutaram, isso não está bem estudado. Ele não é bem estudado no sentido que as pessoas que se engajaram naquele estudo não o fizeram de forma adequadamente. É que os dados não nos possibilitam ter amplitude do que a gente supõe que foi o fenômeno da repressão. Nesse caso, por exemplo, eu tenho usado a fonte do Brasil Nunca Mais, que são as cópias dos processos judiciais, dos IPMs e dos processos da justiça militar. A Leonide também tem trabalhado com isso, né? E outros, tem alguns, eu reparei que alguns trabalharam antes da gente, não entrando muito no detalhe, mas considerando os aspectos políticos dos IPMs. Eu acho que até uma orientando a sua, que teve um trabalho. E então,
Eu observei aqui, olha, se você pega nos 15 mil pessoas que foram atingidas é um conceito mais amplo do que sofreu com a ditadura. Eu não vou entrar muito em discussão conceitual, senão gastaria mais tempo, tá? Mas nessa categoria judiciária de denunciados, indiciados, declarantes e testemunhas, são 15 mil que está no BNM, num trabalho muito belíssimo que foi feito, né, pela N. Raimundo, o Paulo César, o Paulo Randuc e outros, patrocinados pela Igreja Católica e pela Igreja Luterana, fizeram esse trabalho no finalzinho da ditadura militar. Ele é muito bom como fonte, você entendeu? Porque ele não traz só a voz da repressão verbalizada e escrita, mas também tem muita verbalização dos ofendidos e documentos mesmo de todas as organizações que foram capturadas e colocadas lá. Bem, dito isso, se você for olhar dos 15 mil, eu acho que 1.500 são camponeses. Na verdade, eram 600. Aí eu fiz uma pesquisa mais detalhada e criou uma categoria chamada de referidos, que são, na verdade, aqueles camponeses que às vezes foram interrogados, foram declarados, foram até indiciados e que na catalogação do BNM eles não foram contemplados. Isso mostra que se nós fizermos uma releitura do BNM, nós vamos ter um rol de atingidos individualmente, talvez o dobro do que lá, talvez até o triplo, né? Isso é interessante porque nos também mostra a amplitude dos movimentos e mostra a amplitude da repressão. Bem, a segunda questão, eu vou passar um pouco mais adiante, é que, só para você ter a expressão judicial, o que atingiu o camponês? Dos 145 processos de 705 que tem nominadamente camponeses como alvo, 67 foram na época do golpe, na primeira onda repressiva, que vai de 64 a 67. E dos 1.000 e tantos camponeses, 1.500 que eu cataloguei, 1.050 é nessa primeira leva, ou seja, 46, quase 50% dos processos é da primeira leva e 70% dos camponeses atingidos são da primeira leva. Isso quer dizer que toda a repressão em termos de individualidades no campo, ela, numericamente, ela é concentrada no pós-golpe. Então, e aí eu já vou passar para a segunda, porque eu vou falar da terceira, e na terceira falar das guerrilhas rurais, entendeu? Então, o que acontece? Quando você vai para a segunda onda já é diferente. A primeira onda é concentrada nos movimentos que são de anteriores ao golpe, certo? A segunda onda é os movimentos que sobreviveram ao golpe e que se reorganizaram contra a ditadura, certo? Aí você vai ver se as características dos camponeses que participaram dessa resistência à ditadura é completamente diferente da anterior, com uma ou outra nuance que você pode destacar, que eu não vou fazer agora por economia de tempo, tá? Mas dessa segunda onda, que na verdade é o período mais radicalizado em termos de violência institucional, né, do terror policial militar, nós vamos ter o seguinte: dos 82 processos, observa bem, tem mais processos e menor número de camponeses. 51 dos processos e 28. Por quê? Por cento de camponeses. Porque é o seguinte, houve uma explosão de organizações de esquerda, clandestinas, de partidos políticos e novas, que cada um tinha seu camponesinho aqui, lá, desculpa a expressão, no sentido assim que nós éramos da esquerda naquela época. Não sei se vocês participaram daquela assim, que a gente gostava de chatear certos grupos de esquerda. Aqui no Rio, inclusive, tem um que a gente chateava muito. Você entendeu? Falou assim, cadê o seu proletário aí? Porque todo mundo era supostamente estudante. Claro que isso é uma estigmatização completamente equivocada que os dados comprovam. Na verdade, toda a oposição à ditadura, o que tinha menos era estudante, certo? Todas as vítimas da repressão da ditadura, o que tinha menos era estudante. Só para vocês terem a noção, dos 80 mil, o Teló está pesquisando isso, que estão na anistia, eu estou com os dados aqui, mas eu vou citar de memória, certo? Mas você vai ver dos atingidos lá,
24 mil, quase 25 mil são os vereadores. Vereador que não importava se ele era PSD, pelo Arena, MDB, não nada não. Eles tinham direito porque foi escassado o direito previdenciário, porque eles não recebiam, então não podiam contribuir. A anistia possibilitou que restituísse os direitos. Em segundo lugar, vem assim 18 mil militares das Forças Armadas. Esse é o bloco. Isso eu entendo bem porque a ditadura fez isso, né? Obviamente que eles, como os golpistas, né? Eles queriam limpar a sua área, né? E literalmente eles destruíram a corrente nacionalista de esquerda das Forças Armadas e nunca mais levantou a cabeça. Nunca mais. Você vê que foi uma limpa não só física, mas conceitual, de tal forma que nas suas instituições de reprodução ideológica, né, os Praia Vermelha e outros, tantos que aqui no Rio é muito, antigamente era o cerne da coisa, eles reproduziram de forma que sufocou, era difícil você criar até hoje uma corrente nacionalista no direito de esquerda nas Forças Armadas. Então, a segunda onda repressiva, aí o Telão estava discutindo comigo, falou assim, e os focos da esquerda que tentou fazer guerrilha, você entendeu? No campo. Falou assim, olha, vou te falar, em termos de você ter, só tinha justificativa porque era uma teoria foquista. Eles só teriam viabilidade como teoria foquista, que prescinde de você ter um trabalho de massa anterior junto à massa camponesa. Você planta o foco guerrilheiro e ele, pela teoria guevarista, ele teria a capacidade de fazer suas relações sociais e políticas até você ter o apoio de massa. Claro que isso é uma coisa que deu certo em Cuba, depois tentou se generalizar, você entendeu? Sem olhar as diferenças de contexto histórico. E a própria guerrilha do Araguaia, que o grande divergência no Comitê Central do PCdoB, naquela série de reunião da Lapa, aonde o Doicode foi lá só para matar aqueles e aquelas, no caso, eram só aqueles que defendiam a continuidade da guerrilha. Só foram lá para isso. Porque se eles quisessem matar todo mundo, eles teriam matado, certo? Mesmo porque um dos elementos do Comitê Central do PCdoB tinha passado para a repressão, certo? Então ele tinha dado o mapa da mina, como diz assim, né? Então, e ali, boa parte dos críticos, inclusive o Pomar, falava, não, aquilo está mais para fora, que é uma guerrilha popular, que era a concepção maoísta, entendeu? Mas todos os outros são tentativas, inclusive aqueles que não, na verdade, combates foram muito singulares, não significavam muita coisa, do ponto de vista militar, entendeu? Prescindiu de camponeses. É por isso que você tem assim, uma carrada de processos na justiça militar, um tanto pequenininho de camponeses, você entendeu? Claro que aí tem uma dificuldade de identificar camponeses nesse processo, tudo, mas eu não vou olhar essas coisas metodológicas aqui. E passo para a terceira onda repressiva. Óbvio que essa segunda onda repressiva, o que aconteceu? Era, de um lado, todos aqueles movimentos camponeses que não tinham expressão sindical foram massacrados. Ou tentaram massacrar. Isso depois vão ver que não conseguiram, entendeu? E aqueles que tinham expressão sindical, que era a CONTAG, você entendeu? Eles ficaram intimidados e restringidos a um papel, como o Palmeiras tem assinalado, de denunciar as agressões, as violações de direitos, tudo, mas não ter uma ação organizada coletiva contra. Bem, essa é a história da CONTAG. Esses dias eu estava falando com a Nicinha, falou, Nicinha está fazendo mestrado. Ele falou, Júnior, você tem que estudar CONTAG, ô Nicinha. Você conhece a Nicinha lá da... É óbvio, né? Eu falei, o Saulo está orientando ela. Eu falei, olha, você tem que estudar CONTAG. Vou deixar isso doutorado. Ele falou, você vai deixando aí, tá, né? Reclamei. Bem, a terceira onda exatamente quando começa a transição da própria ditadura ao regime civil. Essa transição foi longa e muito desgastante para todos nós, né? Boa parte da transição eu fiquei na cadeia. A transição, você está preso lá e está a transição. Era muito gozado aquela coisa, né? A gente ficava preso ali na Becaneca, todo mundo fazendo transição com isso, e nós ali, e nós? Nós ficamos assim, nós ficamos frustradíssimos, sabe por quê?
Porque depois de muito tempo você queria fazer ter militância, né, real. Porque aquele negócio de fazer denúncia de tortura é uma coisa mais existencial, embora tenha tido um papel político de desmoralizar a ditadura. Tinha um papel político isso. E eu me honro de ter feito isso na cadeia, e ter por isso também sofrido algumas punições. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Então, o que aconteceu? Aconteceu um fato que esse sim, eu estou indo para a reta final da minha apresentação, é que na medida em que passa a década de 70, você vai chegando ao final, os conflitos do campo começam a ser detectados. Agora mesmo eu estou até na minha maleta ali, um estudo do SNI, de 72, falando assim, nota-se um crescimento dos conflitos do campo. 72, entendeu? E cito alguns, sem com eventos de morte, inclusive até uns que estão no nosso livro da Comissão Camponesa da Verdade, entendeu? E isso é real, eles detectam e depois os pesquisadores detectam e vai, embora haja muita dificuldade também de você ter uma visão mais conjunta. Pois bem, mas quando chega ao final da década, que aí entra, depois que passou, eu caracterizo a segunda onda ofensiva até 76, sendo que em 76, eu estava falando aqui com o Fabrício, eu considero que tem um marco divisório das duas ondas, porque ela é um marco qualitativo, que é a chamada Guerrilha dos Perdidos. A Guerrilha dos Perdidos, ela é antecedida por uma análise do SNI sobre a realidade de Conceição do Araguaia. Não por acaso, Conceição do Araguaia era um vértice do território da Guerrilha do Araguaia. Não por um acaso era a base, é o ponto base da guerrilha proposta por Marighella. E mais adiante era o que a Vata entrou mais em cima, a Imperatriz, entendeu? Na verdade aquilo era a muvuca das pretensões guerrilheiras rurais da esquerda, certo? Era o ponto, era o foco, Pois bem, em Conceição do Araguaia Conceição do Araguaia naquela época, gente, era quase o sul do Pará inteiro, certo? Que hoje tem uns 10 municípios derivados do município antigo. Então, é um território muito vasto. Então, em Perdidos, né, em 76, houve um processo de organização camponesa, entendeu? Que muitas vezes o PCdoB às vezes reclama a paternidade disso junto com a igreja. Eu, quando a vida venha, né, os companheiros do PCdoB, eu acho que eles tiveram influência sim, mas o protagonismo mesmo era da Igreja Católica, você entendeu? E é do chamado clero progressista, que nesse documento eles passam a ser identificados como o principal inimigo, você entendeu? Com o potencial de fazer uma guerrilha, uma guerra, uma resistência à ditadura militar pela própria comunidade de informações. E o conflito que se estabelece em Perdidos, ele é um conflito assim, você viu o documento da representação, assim, não, os padres, Caminhou, Gouriot, eu estou falando um fio francês meio, aquele de Babacena, com aquele inglês de Babacena, Costelejo, Cafezejo, Gouriot, Caminhou, entendeu? Na verdade, ali tinha um trabalho de base, sim, os camponeses. E era uma área onde a gente andava muito poceiro, muito pós-guerrilha do Araguaia. E nessa área é a área onde o território, vamos chamar o território do Curió, só para estigmatizar. Mas porque o Curió também teve um efeito pós-guerrilha maior do que anti-guerrilha, certo? No sentido de que, quando o Conselho de Segurança Nacional ele ficou de olho naquela área, e depois ele construiu projetado exatamente por isso, mas não só por isso, ficou tentar dar uma organizada no conflito agrário na Amazônia. E aí o que acontece? As forças políticas sindicais, só para você ter noção, o Conselho de Segurança Nacional não deixou a força de esquerda ganhar as eleições do Sindicato Trabalhador Rural de Conceição. E ele veio e pôs a gente, ficou 10 anos. Aí o que os padres fizeram? É a igreja mesmo. Entendeu? O SNI estava certo, era a igreja. E a igreja não negou, não. Você vai no depoimento deles e fala, nós fizemos sim, aquela história da comunidade empresarial de base, da resolução do CILAM, do segundo concílio, aquela coisa toda que
Tinha um suporte ideológico, cultural, teórico, teológico, essa coisa toda. Pois bem, eles usaram o sindicato, botando na mão do pelego do interventor, eles foram criando as delegacias sindicais. Na verdade, usou a delegacia como ponto de referência de uma organização de uma oposição sindical. Isso é uma manobra que eu considero genial. Nós já fizemos isso também em 68 em Contagem, você entendeu? Foi muito importante para gerar as greves de Contagem, entendeu? Mas era você usava do sindicato sem ser sindicato, mas era uma coisa assim híbrida. E essas instituições, quando, tanto em 76, que é a guerrilha de Perdido, quanto depois na guerrilha de Cajueiro, 81, que eu vou falar depois, para seguir, elas tinham a seguinte característica: tinha uma forte inserção nas comunidades. E tinha lideranças que a igreja, de uma certa forma, educava. Aquele jeitão da igreja, né? Reza, canta e fala: olha, lá de fundo aquele ali é o nosso inimigo, tá? Não sai da guerra não. Ah, mas aí o que é que nós vamos fazer? Resiste aí, é aquela história, né? O cara às vezes vamos fazer uma linguagem cifrada que todo mundo entendia, obviamente que ninguém era bobó ali, entendeu? E na verdade, nesta época existia um suposto do regime de que aquela área tinha um certo controle do serviço de informação e que o Curió era o rei da praça. E tanto é que os agentes que vão fazer a guerrilha de Perdidos, depois a guerrilha de Cajueiro, depois eu explico as nominações, todos eles aqui, boa parte era ex-agente da repressão, era ex-guia do exército contra a guerrilha do Araguaia. Vale essa? O cara passou de lado, virou, porque ele foi assentado na época como prêmio, ou mesmo como circunstância social lá, e como aliado do Curió. Mas acontece que a vida, meu irmão, e a luta de classe não é dominada só pelo Curió, pelo Conselho de Segurança, não, nem nós pela esquerda. Isso é ilusão, né? Quem foi ontem na manifestação já viu isso, né? Anteontem, não foi? Aí, né? Alguns de nós da esquerda falaram assim: vamos fazer uma grande manifestação, desculpa essa digressão, uma grande manifestação contra a reforma previdenciária. Isso vai matar o direito do trabalhador. Aí a garotada sai, mas contra a Código Velho. A esquerda fala assim: uai, mas não era o principal, não era aquilo? O principal é a luta, cara. E quem faz não somos nós, são os pretensos determinantes do que a massa vai fazer. Às vezes coincide uma coisa com outra, mas às vezes não, vem de lá para cá. Eu diria que esse exemplo vamos dizer assim, tipo, então no caso lá, quando o conflito se instala, exatamente porque tinha entrando uma gente que aquela ordem estabelecida lá pós-guerrilha da Araguaia já não contemplava aquele conjunto, por sinal já não contemplava quem estava lá, mas a população literalmente explodiu por 10 vezes mais, então não tinha condições. E aí os títulos, essa coisa toda que eu não vou reproduzir aqui, da Fundação Brasil Central, que vem desde Getúlio Vargas, você entendeu? Que, incrível, eu estive olhando, eu não conhecia isso, sabia que existia, que eles fizeram doação, mas era assim, os caras que ganhavam até, eles são chamados de donatários. Ô gente, pelo amor de Deus, eu entendia que donataria era na época da colônia, né? E o cara usava esse conceito, mas na verdade o conceito estava correto, era uma doação, entendeu? O cara gratuita, graciosa, né? Informações mais substanciais do que foi a resistência camponesa, a ação camponesa durante a ditadura, né? O resultado desse trabalho foi esse livro aqui, foi publicado como o autor é a Comissão Camponesa da Verdade, né, que é esse grupo, que se chama Relatório Final, Violências de Direitos no Campo de 46 a 88, né? Esse relato aqui são sínteses de conflitos, vocês veem o tamanho que a publicação ganhou, né? São pequenas sínteses dos conflitos que cobrem praticamente todos os estados do Brasil, né? E insisto, é só uma sistematização do que já havia. Isso aqui foi enviado para a Comissão Nacional da Verdade
e depois houve um apoio da gráfica do Senado para fazer a impressão. Se alguém tiver interesse, vai estar disponível na internet, né? Isso chamou muita atenção de quem estava envolvido nesse trabalho, né? Particularmente a minha atenção estava com outro olhar sobre os processos, né? E aí nós começamos, aí foi um encontro muito positivo, né? Dessa preocupação com o trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Rio, que teve uma singularidade muito grande. Eu não sei se outras situações ocorreram isso, conseguiu um acordo com a Fundação de Apoio à Pesquisa para garantir fundos para pesquisas que subsidiassem o trabalho, né? O que significava ter recursos e ter uma interlocução direta com a Comissão da Verdade ao longo do trabalho, né? A gente apresentou um projeto, né? O Fabrício fez parte da equipe, mas a equipe era muito grande, a gente apresentou um projeto para estudar o campo e eu vou falar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, hoje é o dia da propaganda, que foi publicada no final do ano passado, né, que chama Ditadura, Conflito e Repressão no Campo, a Resistência Camponesa no Rio de Janeiro. Isso o título já é estranho por si mesmo, porque é uma espécie, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, parece que é absorvido pela capital, completamente absorvido pela capital do Rio de Janeiro. Então, falar de resistência camponesa no Rio de Janeiro é uma coisa que soa estranho, né? Quer dizer, camponeses no Rio de Janeiro, conflitos por terra no Rio de Janeiro, soa muito estranho, né? E foi esse o desafio que a gente enfrentou. Já havia um trabalho, alguns trabalhos, né, de muita qualidade, um deles fazia, que é o professor Mário Grinch da UF, fazia um bom balanço do que tinham sido os conflitos no pré-64, que foi um ponto de apoio importante, né? Quer dizer, a Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, Caxias, Magé, Cachoeira de Macacu, foram pontos importantes de conflito. O que aconteceu com tudo isso? Né? Tinha havido várias ocupações de terra, tinha havido resistências armadas, inclusive, em alguns lugares, mas enfim, o que aconteceu depois, né? Esse era um ponto de interrogação, né? Então, nós partimos do fato que, mais ou menos, bastante conhecido das prisões das lideranças, né? E havia os processos. Na PERJ havia processos do antigo DOP, né? De algumas das lideranças. Fomos atrás dos documentos do Brasil Nunca Mais, né? No Arquivo Nacional de Memórias Reveladas, mas pelo primeiro contato com essa documentação, a gente sentiu que faltava fôlego nessa documentação, né? E aí a gente percebeu um outro caminho de pesquisa que foi bem interessante, que eu acho que tem a ver também, dialoga um pouco com o que o Gilney colocou, né? A gente partiu dos levantamentos de conflito que a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio de Janeiro, a Federação Sindical, fazia. Ela tinha o hábito de produzir relatórios sistemáticos de conflito. Nós partimos disso e a gente traçou um mapa, ponto de partida impressionante, inclusive sobre áreas que não apareciam nem no documento do FMI, nem no Brasil Nunca Mais, né? E esse foi o ponto de partida nosso para avançar com pesquisa mais detalhada em algumas áreas do Estado, né? E eu vou relatar um pouquinho aqui o que essa pesquisa nos trouxe, né? Bom, a gente fez pesquisa em Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Cachoeira de Macacu, Valença, Angra dos Reis e Cabo Frio, Angra dos Reis e Paraty, Cabo Frio, Campos, Trajano de Moraes e Madalena. Então, eu não vou relatar ponto a ponto aqui, né, mas eu vou tentar sintetizar rapidamente, por causa do tempo, um quadro geral do que eram os conflitos do pré-64 no Rio de Janeiro e seus principais personagens, né?
E depois pensar o que foi a repressão aqui no Estado, que a gente conseguiu perceber. Bom, primeiros conflitos aqui no Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense, eram conflitos que envolviam poceiros, trabalhadores que tinham chegado aqui na região há um tempo relativamente pequeno, né? É impressionante nessas áreas, todas as entrevistas que a gente fez, as pessoas são do Nordeste, da região de Minas, do norte do Espírito Santo e de municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, principalmente municípios onde havia cafeicultura, né? São populações que vieram nos anos 40, 50, mesmo nos anos 30, em busca de trabalho, seja ele urbano, rural, e havendo oportunidade, todos eles, grande maioria de origem rural, em havendo condições de terra, eles procuravam se fixar. E para isso, parece ter colaborado muito o fato de que o governo federal, nos anos 30, 40, criou vários núcleos de colonização no entorno da capital, justamente com a ideia de produzir uma espécie de cinturão verde, né, para o abastecimento da cidade. Embora o sucesso, né, com as devidas aspas, desses núcleos tenha sido muito variado, o fato é que atraiu muita gente em busca de terra. Aquela história, o governo está distribuindo terra, né? E muita gente vai. Como foram também para Goiás, para Mato Grosso, quando o governo está distribuindo terra, foi porque tinha notícia de que o governo está distribuindo terra, então, mesmo que não consiga, se fixa ali no entorno, né? Então, esse é um primeiro elemento. Muitos poceiros que nos anos 50 começam a ser acossados por uma categoria que o Mário Grinsman, que é esse historiador da UF, trabalha bem, pelo que os camponeses diziam serem grileiros. Pessoas que diziam ter título da terra, mas não conseguiam efetivamente provar que os títulos eram títulos legítimos, né? O fato fundamental é que isso levou a uma conflitualidade imensa, né? E com traços bem diferenciados, por exemplo. Não é por acaso que em Caxias o lugar dos conflitos era Xerém. Era o entorno da Fábrica Nacional de Motores, né? Que não era uma fábrica só. Ela, quando foi constituída, era uma fábrica, tinha a vila operária, a vila do técnico, os técnicos, etc. Tinha uma área agrícola no entorno dela, né? Para produzir para os próprios trabalhadores da fábrica. Não por acaso se dá no entorno da Fábrica Nacional dos Motores os grandes conflitos, né? Aqui em Nova Iguaçu, que agora não é mais Nova Iguaçu, agora o local pertence a Japeri, conflito de terra com a família Guinho, né? Quer dizer, não era o tradicional latifundiário, são outras figuras, né? Magé, os conflitos se deram todos no entorno da Companhia América Fabril, que nos anos 50, acho que era, sei lá, uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, né? Que demarcava suas terras, permitindo que camponeses tivessem acesso a ela. E aí havia uma luta muito grande dos que estavam no entorno para entrar,